E aí é onde que eu vejo, assim, um erro gigantesco. Esse erro, gente, ele além de ser uma coisa contra a lei, ele traz consequências emocionais também muito ruins para você e para os seus filhos. Quando você faz uma espécie de alienação parental. Não sei se vocês sabem o que é, e eu vou explicar para vocês de uma maneira bem simples. Nada mais é do que você ficar falando mal do pai dos filhos e não querer que esse filho veja o pai. Mas você não está entendendo. Ele separou de mim, ele mora com a vagabunda lá e eu não quero que meus filhos tenham contato com ela. Sinto muito de falar. Ele é o pai. E se você fizer isso com seus filhos, é uma dor maior, porque os seus filhos vão ter que meio que escolher entre a mãe e o pai. Consegue entender o tanto que você pode fazer mal para o seu filho? E, gente, a psicologia ela explica. Criança até 5 anos de idade, ela é como se fosse uma esponja. Ela vai absorvendo tudo que você vai falando. Primeiro ano, 2, 3, 4, 5, é como se fosse uma esponja que está só absorvendo. Depois, ela começa a processar e entender. Só que aí você já colocou travas no seu filho, crenças limitantes, já colocou traumas, já colocou bloqueios. Então, alienação parental é algo que você faz achando que está atingindo o seu ex ou um traidor, mas na verdade você está magoando o seu filho, está atingindo o seu filho. E aí vai além, tá? A alienação parental, ela não é só com o pai, ela pode ser com o avô. Então, se você tem problema com a sua sogra ou ex-sogra, né? Porque pelo Código Civil não existe ex-sogra, mas vamos dizer assim, você separou, então você tem problema com sua ex-sogra, e eu tinha problema com a minha, tá? Mas se você tem esse problema e você quer aproveitar a oportunidade para colocar seus filhos longe, é um tipo de alienação parental. E não proíba seus filhos de ter contato com o pai, com a avó, com a tia, com os primos. Não façam isso. Porque no intuito de atingir lá alguém, seus filhos estão no meio do tiroteio. E o primeiro que leva chumbo grosso são os nossos filhos. E isso para mim foi muito complicado, porque eu tinha problema com a minha ex-sogra. Eu não gostava muito dela e ela também nunca demonstrou gostar muito de mim. A gente divergia em muitas coisas. E eu, por diversas vezes, queria dizer assim, negativo, não vai buscar os meninos, não. Negativo, não vai vir aqui ver ninguém, não. Mas eu olhava para meus filhos e pensava, gente, amor. E aqui cabe muito bem, sabe? Um versículo que fala assim, se tiver que dever algo a alguém, deva amor. Então, por amor aos meus filhos, eu permiti que eles tivessem essa relação com o tio, com o outro tio, né? São dois tios, com a minha ex-sogra, que é a avó deles, o avô, com o bisavô deles, porque eu pensei nos meus filhos. Porque se eu pensasse em mim, eu ia colocar meus filhos dentro de um carro, ia viajar para o outro lado do mundo e não ia querer que eles vissem ninguém nunca mais. Isso era eu, magoada, falando. Isso era aqui meu ressentimento. Mas o amor pelos meus filhos dizia o seguinte: olha, eles precisam ter parentes. Eles precisam ter esse tipo de contato. São as relações deles, são as raízes, são as origens. São da onde eles vieram. E como eu não tive isso, eu sei o tanto que para mim foi difícil, então eu precisei passar por cima da minha dor por amor pelos meus filhos. E aí você começa a melhorar. Quando você pensa no amor pelos seus filhos, quando você pensa na sua autorresponsabilidade, porque tudo que eu faço tem uma consequência, e não adianta eu ficar dizendo assim, por culpa do pai, porque o pai foi embora que fulaninho tá assim, por culpa de não sei quem, não vai resolver tua vida. Dizer que é culpa do outro, no máximo faz você doer menos, mas você vai sofrer a consequência da história. Então, a gente trabalha aqui a autorresponsabilidade. Então, vamos lá. O que eu, como mãe, posso fazer de melhor pelos meus filhos? Eu já ouvi uma vez também assim, você não acha injusto, Lê? Você educa, você cuida, você coloca na escola, você compra material escolar, você isso, aquilo, gasta, depois vem um bonito e fala assim, olha que filho educado. Você não acha injusto? Sabe que durante alguns anos eu dizia assim, é super injusto.
Eu ficava possessa de raiva quando alguém dizia assim, nossa, mas fulano, seus filhos são educados demais. Ele dizia assim, ah, é mesmo. Eu tinha vontade, assim, sabe, de mandar mensagem. Depois eu comecei a pensar assim, peraí, quem é que ganha tendo filho educado? Quem é que ganha os filhos estudando em escola boa, escolas boas, os filhos vestindo bem, falando bem, não se envolvendo com drogas, não sendo preso, não, não tendo que buscar ninguém em nenhum lugar perdido na madrugada? Quem é que ganha com isso? Quando eu respondi essa pergunta para mim, tanto faz se os meus filhos são super educados porque eu passei noites e noites educando, ou porque a avó deu conselho, ou porque o pai veio aqui e deu um conselho. Tanto faz. O que eu queria é que eles estivessem bem, e isso aconteceu. Vocês estão conseguindo perceber? Que se eu, como mãe, não ficar traindo os meus filhos, jogando em cima deles a minha dor, eu vou colher os frutos com toda a certeza desse mundo. Com toda a certeza desse mundo, eu vou ter filhos amorosos. Eu vou ter filhos que vão me olhar. Ale, mas olha, eu dei o meu melhor e os meus filhos não são assim, não. Aí a gente precisa voltar lá atrás. O que foi na sua relação com eles que quebrou, que ainda dá tempo de restaurar, para que agora eles sejam esses filhos que você sempre quis ter. E se você está aqui e várias das coisas que eu falei aqui que não era legal de fazer com os filhos você fez, ainda dá tempo de refazer. Sempre dá tempo. Se você tiver com 50 anos, seus filhos com 30, você pode buscar uma terapia, você pode chegar para os seus filhos e falar, ó, foi mal aí algumas coisas que eu fiz, ou não falar para eles, mas você se resolver, e a partir desse segundo, você fazer diferente. Porque sempre dá tempo, gente. Enquanto você respirar, dá tempo. Pode acreditar em mim. Quando eu me reconciliei com meu pai, eu já tinha 3 filhos. Eu já estava casada, estava grávida do 3º filho. Depois, meu pai teve um contato maior com os netos, porque a gente se reconciliou. Eu não traí os meus filhos, passando para eles o ódio que eu tinha do meu pai. Meu pai traiu a minha madrasta, foi embora de casa, me entregou para minha tia cuidar de mim, e eu não traí os meus filhos. Porque no momento que eu percebi que era possível me reaproximar do meu pai, aí meu pai virou o avô dos meus filhos. Nesse momento ali, meus filhos começaram a ter um avô por parte de mãe. Então, essa traição que a gente pode fazer com nossos filhos, ela vai muito além do nosso sofrimento com o cônjuge, né? Com o namorado, o noivo que traiu a gente. Porque tem muitas mulheres que namoravam, engravidou, e aí viu que não era legal, não casaram, e aí o rapaz, né? Ele arrumou uma outra mulher, e essa mulher aqui, mãe, com filho que foi traída, não quer que o pai tenha contato. Quando eu falei não traia seus filhos, é nesse sentido. Porque é legítimo que seus filhos tenham contato com o pai. A não ser que seja um caso extremo de um homem perigoso, de alguém que você se envolveu e esse alguém pode machucar você ou um dos seus filhos. A não ser que seja um caso assim. É muito sadio para os seus filhos que ele tenha contato com esse pai.